Parte 2 do nosso encontro. ChatGPT na prática jurídica. O que a gente precisa entender? A gente precisa trabalhar, porque na parte 1, a gente mostrou o que é inteligência artificial, a história e evolução da inteligência artificial, a introdução ao ChatGPT e aplicações da IA no direito. Aqui a gente vai trabalhar o quê? As configurações e ferramentas de dentro do ChatGPT. Por quê? Porque a gente precisa buscar a criação dos documentos jurídicos de acordo com cada necessidade. Mas para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se conectar ao ChatGPT. E aí, parte 3, conectando ao ChatGPT. Primeiro, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar na plataforma da OpenAI. Ok? Quem ainda não tem o login, tá aí no chat de vocês. Ah, Túlio, tem algumas inteligências artificiais que se parecem muito com o ChatGPT, mas só essa é o ChatGPT, que é o da OpenAI, ok? Ah, Túlio, eu comprei um curso do fulano de tal que lá ele me dá o ChatGPT, não conheço, não posso afirmar e não posso declarar e não posso falar, tá? Então aqui eu só vou mostrar para você como é que você vai se conectar ao ChatGPT. Escolha a plataforma da OpenAI. Crie uma conta. Entre ou se inscreva. Faça o login. Você pode fazer o login utilizando o Single Sign-On, que é o login único, conforme uma de suas matrizes, ou pelo Google, ou pelo Microsoft Account, ou pela Apple, tá? Eu vou continuar com o Google. Tenho aqui algumas contas. E você está com o contacto. Pronto. Tô dentro. Tinha uma pergunta aqui no chat. Quando uma pessoa acessa de um micro, cai no outro, né? Risos. Queria um jeito do pessoal usar o mesmo GPT que eu. Então, o que acontece? Acontece exatamente isso aqui, ó. Se você clicar aqui sobre o seu nome... Ah, pessoal, vocês estão vendo uma bolinha verde aqui no meu cursor? Tá, isso aqui é só para facilitar a compreensão de vocês. Onde é que eu estou clicando, onde é que eu estou logando, tá? Ó, pessoal, tem gente levantando a mão, mas é porque do jeito que tá hoje aqui, não tem como levantar a mão. Tem como colocar a pergunta lá no chat, tá? Deixa eu ver, parece que tem um QSA aqui. Boa noite, testando, voltou. Ah, é isso aí. Tá? Aqui eu tô vendo que tem alguém levantando a mão. Nessa forma aqui não tem como levantar a mão, ou seja, tem, né, que você levantou a mão, mas não tem como responder ou liberar o áudio, tá? Mas pode mandar mensagem, tá? O chat tá aberto, tá bom? Chat liberado. Ah, Túlio, mas por que você não libera para todo mundo se ver? Porque essa forma que eu escolhi foi justamente para que algumas pessoas que talvez não estivessem em condições de ligar a câmera, ela poderia mandar mensagem numa boa e não ser ali compelida, ah, vai ligar a câmera, não. Então esse foi o modelo que a gente escolheu para fazer a imersão, tá? Mas só colocar no chat. Muito bem, vou chegar lá, tá? Na configuração, ok? Vou chegar lá, tá? Na configuração dos plugins. Mas respondendo a Bruna. Bruna, o que acontece? Antigamente, dava para fazer isso. Por que dava para fazer isso? Porque o ChatGPT não tinha feito isso aqui, ó. Não tinha avançado no plano de equipe. Então aqui você pode criar uma equipe. E aí, quando você cria uma equipe, você vem dar o nome para o espaço, coloca aqui o nome da sua equipe e você seleciona o plano da equipe, tá? Por exemplo,
Você coloca aqui, advocacia Túlio Silveira, search, recognition, support, não quero, cacete. Você vem aqui, ó, criar plano de equipe, né? Aí você coloca um nome, vou colocar aqui, Túlio. Aí você seleciona o plano. Aí, ó, por exemplo, ó, ele permite no mínimo 2 assentos. Então você vai aumentando aqui, ó, vai aumentando o valor do plano anual, tá? Vai aumentando o valor do plano anual. Então você contrata por ano, de 30 por $25, ou você pode contratar por $30 no plano flexível. Aí você vai pagar $60 por mês. Então você tem um plano flexível ou você tem um plano anual. Qualquer um dos dois. Aí você coloca quantos assentos você quiser. Quando isso, aí depois você parte, eu não vou contratar aqui agora, tá? Porque cada um dos advogados já tem uma conta específica, tá? O pessoal que trabalha comigo já tem as contas específicas, tá? Então, por isso que não dá, Bruna. Por isso que infelizmente não dá. Ó, então, mas não dá pra fazer isso mais no Netflix também. Não dá. Aí coloca a equipe pra usar isso. Não dá pra fazer mais no Netflix. Não dá. Também já derrubou isso. Pô, liga o Netflix com a senha numa televisão. Depois, você acha que eu já tentei ligar o Netflix com a senha em 2 televisões diferentes? Não dá. Uma derruba. A hora que você liga nenhuma, derruba a outra. Tá? Por quê? Porque aí eles evoluíram, né? Eles viram que eles estavam perdendo dinheiro e aí já tentei fazer com o Netflix, tá? Também não dá não. Então, quando a gente vem trabalhar aqui a conexão, a gente precisa entender e aí a gente volta para cá para quê? Aí você inicia o papo, aí vem a pergunta da Mara, a questão de você iniciar a conversa configurando os plugins, tá? Ó, vamos lá, já coloquei na tela justamente na sequência, tá, Mara? Na tela. Inicie o GPT. Aqui nessa imagem, o que a gente tem? Volta. A gente tem o GPT-4, o GPT 3.5 e os plugins. Mas antes da gente configurar aqui, eu quero só falar para vocês o seguinte, que dentro desse complemento de sistemas, o plugin é um complemento de sistema, tá? Plugin é um complemento de sistema. Então, só para a gente nivelar o conhecimento. O que são plugins? São softwares complementares que vão adicionar uma função específica a um programa existente. Essa é a função do plugin. É adicionar uma função específica a um programa que já existe. Por exemplo, qual é a função do plugin? O Web Pilot. Fazer com que o ChatGPT possa acessar a internet. Porque o ChatGPT ou o GPT 3,5 só foi treinado até setembro de 2021. O GPT-4 foi treinado até abril de 23. Mas quando eu conecto o plugin, por exemplo, o Web Pilot, esse plugin permite o acesso a URLs específicas. Ou seja, eu libero o acesso do ChatGPT à internet. Por quê? Porque ele tem uma função específica. A extensão é diferente do plugin. Por quê? Porque a extensão ela é um pequeno programa para personalizar a experiência de navegação. Meu Deus! E o que isso faz diferença? Faz diferença aqui, ó. Por exemplo, tá vendo esse microfonezinho aqui? Eu venho e instalo uma extensão para poder conversar com o ChatGPT por voz, que é o Voice Control for ChatGPT. Onde é que tá isso, Túlio? Tá aqui, ó, no teu mapa mental. A hora que você abrir, você vai clicar e poder baixar e
acoplar essa extensão ao Chrome. Essa é uma extensão específica do Chrome. Você tem extensão do Opera. Pessoal, vocês me dão só um minutinho, por favor? Só um minuto. Um minuto, não saiam daí, tá? É porque... Ai, deu choque. Filho da puta. Esse microfone aqui, ele é multidirecional, mas eu não sei se vocês estavam escutando. É que é aniversário da minha cunhada e ela ligou aqui pra minha esposa. E aí começaram a fazer um pampeiro lá no telefone. E eu comecei a escutar aqui, eu acho que vocês estavam escutando aí. Por isso que eu saí e pedi assim, gente, fala baixo que eu tô ocupado, né? Por favor, tá? Então, não tava dando pra ouvir, né? Mas eu sou meio encanado com isso, sabe, Evelise? Eu gosto de focar aqui. E aí, se tem alguns... Esse dia eu tava dando aula de manhã. Gente, tava dando aula de manhã. Aí daí um pouco, passou o carrinho. Olha a pamonha de Piracicaba, alto. Aí daí um pouco, subiu o carro do ovo. Né? Olha o ovo, uma dúzia, R$1. Sabe aquelas coisas todas? Interior é isso, né? Eu como eu tô no interior, no Paraíso, mas também o Paraíso tem disso, tá? E exatamente eu tô no interior hoje. Semana que vem eu tô em São Paulo. Então aqui, a diferença de um e de outro é que esse aqui, ele adiciona a função. Qual é a função que o plugin aqui adiciona? É a função de acessar a internet. Qual é a função desse pequeno programa, que é a extensão? É permitir que eu converse com a inteligência artificial. Ou seja, dê entrada por voz. Olá, inteligência artificial. Eu estou agora ministrando uma imersão com os meus queridos alunos, advogados especializados em inteligência artificial. Faça uma saudação especial para eles. Bate palma agora. Merece palma. Ó, isso não merece apenas palmas, merece o Tocantins inteiro. Ou seja, eu acabei de dar um comando de voz e aí a inteligência artificial vai devolver com a resposta, né? Olá, queridos alunos advogados especializados em inteligência artificial. É um prazer enorme poder fazer parte da sua jornada de aprendizado e imersão neste campo tão fascinante e em constante evolução. A interseção entre o direito e a inteligência artificial abre um universo de possibilidades, desafios e oportunidades únicas. Vocês estão na vanguarda de uma área que não apenas moldará o futuro da tecnologia, mas também o modo como interagimos com ela. Protegemos nossos direitos e navegamos pelas complexidades legais que surgem. Desejo a todos vocês uma experiência incrível e incrivelmente enriquecedora, cheia de descobertas e sucesso. Vamos juntos explorar e desbravar os horizontes da IA no mundo jurídico. Ó, saudação da inteligência artificial, especialmente para vocês. Mas o falar com a inteligência artificial... Calma, Mara, calma. Muita calma nessa hora. Vou mostrar, tá? Aqui eu estou mostrando a diferença do que é um plugin e do que é uma extensão, tá? Agora eu vou para a sua pergunta. Túlio, desculpa a insistência. A extensão da voz você mostrou, o link para instalar. Agora, como instalo a extensão plugins? Não está disponível essa opção para mim. Vou te mostrar, tá? Agora é a vez do plugin. Muito bem. Então, aqui, a voz permitiu que eu falasse, a extensão de voz, falasse com a inteligência artificial. O plugin, tá? Aí eu vou tirar aqui. O plugin só está disponível para a versão GPT-4. Não está disponível para a versão GPT 3.5. No entanto, antes da gente acessar isso aqui, Mara, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui no seu nome, ir em configurações e verificar
se essa caixinha de configurações aqui, como é que ela está aparecendo? Ó, ela tem que estar always show code using data analyst, tem que estar setada. A ferramenta de desenvolvedor de plugin não precisa estar setada. Aí eu venho aqui, funções, ó, funções betas, funções beta. Tem hora que ele fala em inglês, tem hora que ele fala em espanhol. Volta. Vamos voltar, Mara. Presta atenção aqui no computador. Computador não, na tela. Túlio. Aí vai estar Mara, ou Marco, ou escritório de advocacia, tá? Aí você vem em configurações. Configurações. Geral. Deixa do jeito que tá. Seta só aqui no Always Show Code when using Data Analyst. Aí você vem em função beta, que é a segunda. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Que é a segunda que aparece para você aí. Clica nela. Aí tá assim, ó. Plugin. Experimente uma versão do ChatGPT que sabe quando e como usar plugins de terceiro que você habilita. A função aqui, ó, tem que estar verdinha. No seu tá verdinha? Ó, o teu pode estar assim. Se o teu tiver assim, você faz assim, para ela ficar verdinha, tá vendo aqui, ó? Eu não vou apontar o dedo porque não dá para ver, mas no cursor. Responde para mim. Muito bem. Agora você vai conseguir acessar o plugin. Show? Tá verdinha? Fechou? Fecha aqui. Como é que a gente identifica o plugin? A gente vem em ChatGPT. Não é o 4. Porque o 4... Ai, sumiu o plugin. E agora? Calma. A gente vem aqui nessa setinha. Tá vendo a setinha aqui, ó? A setinha para baixo. Clica aqui. Vem aqui embaixo e seleciona plugins. Quando a gente fez isso, a gente vem aqui, ó. Nenhum plugin instalado. A gente seleciona aqui. Opa, tem um monte. Mas não tem o que eu quero. Eu rolo até o final. Eu rolo até o final. E vem no Plugin Store. Volta aqui, ó. Clica aqui. Rola até o final, do jeitinho que eu tô fazendo. Vem nessa setinha. Clica nessa setinha em Plugin Store. Aqui você vai localizar o plugin que você quer. Ó. Eu tenho aqui instalado o AI Diagrams, que é um plugin que faz fluxograma, diagrama, que eu uso na mentoria para criar os fluxos internos do escritório. Eu tenho o Ask Your PDF. O Ask Your PDF é para ele ler PDF. É para a versão 4.0 ler PDF. Só que quando a gente for para o GPT Builder, que a gente vai montar o nosso GPT, lá não vou precisar do Ask Your PDF, porque ele já vai ter a disponibilidade de acoplar ali o plugin não, o PDF para ser lido pelo GPT Builder. Mas eu vou mostrar, calma que a gente tem 3 noites para fazer tudo isso, tá? E eu preciso muito de vocês hoje para que vocês compreendam esse exato passo a passo para você extrair o máximo da inteligência artificial. A gente entende o background, ou seja, os bastidores, entende como funciona para a gente extrair o máximo de informação da inteligência artificial, tá? Aí você tem o chat e with PDF, né? Converse com o seu PDF. Aí você tem um monte aqui, ó. Você tem um monte. Você tem all. Você tem aqui, ó. Olha aqui quantas páginas de plugin que você tem. Você tem 120 páginas de plugin aqui, ó. Para você escolher o que você quer trabalhar. É muito plugin, é muito. Tem plugin de tudo quanto é jeito aqui. Aí você fecha aqui. Quando eu preciso acessar a internet, tá? Quando eu preciso, aí eu vou e acoplo o plugin, tá? Cadê você, meu filho? Web Pilot. Você pode também plugar, por exemplo, o Link Reader, que ele vai fazer a leitura da URL, do YouTube, de um documento, tá? Por exemplo, você tem o Visla, que ele pode scriptar vídeo para você. Você tem o Video Summary, que vai fazer sumarização de vídeo.
Você tem o vídeo caption, que ele vai converter o link do YouTube em transcrição de texto, né? Então você tem um monte de coisa aqui, que dá para explorar muita coisa aqui, ok? Mas nós falamos disso tudo por quê? Porque a gente estava falando do quê? Dos complementos de sistema. Esses complementos de sistema aqui no nosso mapa mental, tá aqui. Tem um outro ponto que você pode personalizar o seu GPT-4. Tem um ponto, que é esse aqui, ó. É você dar instruções personalizadas. O que você gostaria que o ChatGPT soubesse sobre você para fornecer respostas melhores? Como você gostaria... Nossa, e agora? Voltou? Voltou? Credo. O que eu fiz? Agora, voltou aqui, né? Ó, onde está instruções... 30 minutos? Vou voltar aqui então, peraí. Sério? 30 minutos eu falei com o microfone desligado? Não, né? Ah, bom. Quase me deu um negócio aqui agora. Mas é um prazer voltar a 30 minutos. Claro que é. Rudsley. Não voltou. Ah, ainda bem, Evelise. Pô, ainda bem que a Mara e a Evelise estão aqui me ajudando, hein, Rudsley? Pensou? Ó, é que eu falo isso porque eu tenho liberdade do Rudsley, tá? Rudsley é um querido aluno também, assim como todos vocês são, tá? Olha só. Instruções personalizadas. O que você gostaria que o ChatGPT soubesse sobre você para fornecer respostas melhores? O que você gostaria que o ChatGPT respondesse? Onde é que está aqui? Você vê, tudo que você for fazer de aplicação do seu administrador, do seu admin, é aqui, ó, no seu nomezinho, na sua foto. Aí você vem em personalizar o ChatGPT. Personalizar o ChatGPT. Instruções personalizadas. Aí é só você colocar o mouse em cima aqui desse izinho que ele vai te orientar sobre instruções personalizadas e como elas são usadas para ajudar o ChatGPT a fornecer respostas melhores. Você clica aqui em Saiba Mais, ele vem aqui no Help OpenAI e você tem aqui, ó, você pode até aqui colocar em traduzir para o português, que as instruções personalizadas, ele vai te explicar como é que você pode preencher aqui, tá? Habilitar, desativar, dar os exemplos. Não travou aí não, né? Dar os exemplos, perguntas frequentes, instruções personalizadas. Aqui tem um Help Desk para você, se você quiser melhorar isso aqui. Eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque conforme o GPT que eu estou criando, conforme a situação, eu prefiro dar a personalidade ou criar a persona para... Aí eu vou falar da persona, quem é a persona, tá? Criar a persona específica para cada situação. Porque quando eu coloco isso aqui, ele vai... Se eu mexer aqui e colocar aqui tá vendo? Ó, eu tenho que setar aqui, ó. Seta aqui, aí eu venho aqui, ó, e coloco ponto de partida, onde você está localizado, qual a sua profissão, quais são os seus hobbies e interesses, sobre quais assuntos você pode falar por horas, quais são alguns dos seus objetivos, aí quais pontos de partida, quão formal, casual o ChatGPT deve ser, em geral, quão extensa ou curto deve ser as respostas, como você gostaria de ser chamado, o ChatGPT deve ter opiniões sobre o tópicos ou permanecer neutro, então você coloca, se você quiser, tá? Eu não gosto, eu gosto de colocar em cada um dos prompts, porque a partir disso eu crio instruções personalizadas para minha inteligência artificial, ok? Aí eu tenho aqui as configurações de suas preferências. Aí eu coloquei aqui, ó, opcional, justamente para que você escolha.
iniciar a conversa. A gente inicia a conversa aqui, ó. Aonde, Túlio? A gente inicia a conversa nesse quadradinho aqui, ó. Send a message or hold space bar to talk. É aqui, ó. É nesse espaço que a gente inicia a conversa. Mas antes da gente iniciar a conversa nesse espaço, é muito importante que eu te diga o seguinte. Para. Vou fazer igual o João Kleber. Escreva uma petição inicial. Foi de propósito que eu fiz, tá? Tá escrevendo. Tá escrevendo, não tá? Coloca aí no chat. Essa entrada de dados se chama prompt. Esse prompt foi um prompt boqueta que eu dei. E o que é esse prompt boqueta? Escreva uma petição inicial. Só que, por óbvio, não é esse o meu objetivo aqui. Te dar a coisa pela metade. Se você dá a coisa pela metade para a inteligência artificial, ela pode até te fornecer um modelão. Mas ele vem faltando um monte de informações. Por exemplo, se a gente olhar e pegar a olho nu e bater aqui, excelentíssimo senhor doutor juiz, está errado, porque não é mais ao excelentíssimo juiz, né? É ao juízo de direito de uma das varas, tal. Mas tá tudo bem, não vou também exigir muito dele agora, nesse exato momento, porque eu não treinei ele aqui especificamente nesse caso. É uma conversa nova. Por quê, pessoal? Presta atenção no que eu vou falar. Quando você for falar com a inteligência artificial, você precisa prestar muita atenção, porque a cada chat, a cada chatbot ou a cada novo chat, tá vendo aqui, ó, que ficou marcado, novo chat? A cada novo chatbot que você for conversar, presta atenção porque ele vai perder a inteligência da outra conversa. Ele vai perder. Mas por que ele me retornou essa informação aqui? Porque eu tenho o plugin selecionado, ele foi na internet, buscou um modelo e me trouxe. Agora, a inteligência já está treinada, a princípio, dentro de uma estrutura de uma petição inicial. Então, cabeçalho, o espaço para eventual indicação de prioridade de tramitação, isso aqui é legal, né? Idoso, pessoa com deficiência, etc. Tal. Nome do autor, qualificação, nome da ação, em face do fulano de tal. Descrição dos fatos, vem em branco porque ele pede para você descrever. Do direito, ele não trouxe nada. Dos pedidos, aí ele vem assim, a citação do réu, total procedência do pedido, a concessão do benefício de justiça gratuita, a produção de todas as provas admitidas em direito, ficou faltando só a questão da opção pela audiência de conciliação ou não, lá do 3. Que eu esqueci agora. Mas para um prompt que foi simples como esse, até que o resultado não tá ruim. Ou tá? Coloca aí no chat. Bom, põe aí. Não tá ruim não. Tá uma estrutura legal, né? Coloca aí, gente. Vamos lá. Não tá ruim não. Tá ruim sim. Coloca aí na estrutura. Tá legal, não tá? Tá massa. Tem o básico. É isso aí. Agora compete a gente o quê? Melhorar o básico. Só que antes da gente falar desse básico, eu preciso que você entenda a essência exatamente
eu preciso que você entenda a essência exatamente das informações de entrada. Por quê? Porque isso aqui é muito importante quando você for conversar com a inteligência artificial. Quando você for trabalhar as informações de entrada, a gente vai trabalhar os prompts. Ou seja, tudo que for passar aqui para dentro da inteligência artificial vai ser feito por prompt ou por script, se você estiver falando, por exemplo, na inteligência artificial do Copilot, ou se você estiver falando na inteligência artificial do Copilot. Dentro desse conceito dos prompts que a gente está apresentando, você precisa entender que existem dois tipos de prompts. Mas ninguém me perguntou o que é um prompt. O que é um prompt? Turma, prompt nada mais é do que a instrução. Prompt nada mais é do que a instrução ou comando textual que você vai empregar para a inteligência artificial, que você vai orientar a inteligência artificial para gerar essa resposta ou gerar esse conteúdo. Aqui nós estamos falando de uma forma de comunicação entre o usuário, que sou eu, e o modelo de linguagem, que é o GPT. Sem isso, pode parecer bobagem, mas por que eu preciso aprofundar com vocês justamente nesse aspecto? Porque a gente vai encontrar vários tipos de prompts para utilizar dentro do nosso chatbot. Então, conceitualmente falando, a gente tem o prompt que vai ser visto como algo simples e o objetivo dele é trazer essa comunicação de dados. E a gente vai ter o prompt complexo, que também vai ser no campo da gente trabalhar esse direcionamento, só que com mais informações e com mais pedidos. O que eu fiz aqui, exatamente aqui, foi um prompt simples. Quando eu dou a entrada com todas as informações, eu estou gerando um prompt complexo para a inteligência artificial. Eu estou gerando um prompt complexo. E vocês... Não, eu não posso falar ainda. Não. Vocês não estão preparados para ouvir o que eu vou dizer. Mas até o final da terceira noite vocês vão estar preparados, porque eu vou dizer para vocês. Nesse contexto, por que um prompt é importante? Porque ele vai te dar direcionamento, contextualização e personalização. Porque o direcionamento aqui, pessoal, ele vai guiar o modelo no rumo que você está buscando. Então, se você direciona ele para elaborar uma petição inicial, é diferente de direcionar para elaborar uma contestação. Não dá para fazer isso na mesma conversa. É onde eu quero chegar. Não dá para fazer aqui na mesma conversa e ter o melhor resultado, misturar as estações. Não dá para falar nessa conversa aqui de petição inicial e falar em agravo de instrumento. Por quê? Um dos pontos importantes do prompt é que você vai direcionar. E quanto mais específico for, Túlio, você quer dizer que eu posso pular dessa conversa aqui e começar uma nova conversa. O que eu fiz? Novo chat. Ó, novo chat. Mas se eu quiser voltar para aquela petição inicial, eu clico aqui aonde? Ao lado onde a minha conversa está armazenada. Túlio, eu perdi minha conversa. Cuidado. Cuidado, porque pode acontecer. Essa interface do usuário aqui, ela é muito delicada. Já aconteceu
e aí a OpenAI implementou uma melhoria, já aconteceu da pessoa meter o dedão aqui e deletar a conversa. Turma, se deletar a conversa, esquece, não recupera nunca mais. Não recupera nunca mais. Quem é meu aluno do livro, da mentoria do livro, mentoria best-seller, já ouviu eu dizer, pega o que você já fez aqui, copia e leva para um para um quê? Quem é meu aluno? Acho que não tem mais aluno meu aqui, né? Não tem mais aluno meu, acho que foram tudo embora. E copia para um drive. Faz uma minuta, exatamente. Copia para um editor de texto. Tá? Por quê, pessoal? Porque isso aqui, se você deixar essa conversa inativa por mais de 30 dias, ela vai sumir. Presta atenção. Se você vir aqui todo dia conversar nessa mesma conversa, ela não some. Mas se essa conversa aqui ficar inativa por mais de 30... Eu perdi... Gente, eu perdi um livro. Porque eu comecei a escrever o livro em junho do ano passado. Deixei o livro de lado. A minha sorte é que eu tinha baixado o PDF. Eu dei um Ctrl A. Ctrl A. Copiei tudo e colei. A sorte é que eu tinha colado tudo. Porque quando eu fui recuperar o livro... Falei, puxa vida, eu esqueci que não, se ficar inativo por mais de 30 dias, a conversa vai embora. Mas ela vai embora por quê? Porque a interface do usuário precisa desocupar espaço de memória da inteligência para sobrar espaço de memória para outra atividade. Quando o teu cérebro, por exemplo, você não exercita muito o cérebro, você fala assim, essa informação para mim não tem importância. Você não esquece? Com a inteligência artificial, os meus estão aqui, é porque eu uso pouco? Como assim? Não entendi. Os meus, se o teu tá aí, é porque você tá usando, de vez em quando você tá mexendo em algum deles, porque, faz as contas. Mas em algum momento você clicou nele, Bruna. Em algum momento você clicou nele. Porque com 30 dias sem mexer em nada, a conversa é inativada. E aí ela some. Tá? Então, se você chega aqui, ó. Túlio, não some não. Qual? Já vou chegar no clipe, tá? Já vou chegar no clipe. Quando você tá com uma conversa aqui. Gente, eu ia falar uma coisa. Deixa eu lembrar. Tá vendo? Esqueci. Lembrei. Bateu o dedão aqui e apagou, já era, esquece. Só que pode acontecer o quê? De você chegar aqui, ó, e fazer isso aqui sem querer, ó. Vocês viram o que eu fiz? Não, né? Ó. Eu sem querer cheguei e fiz assim, ó. Uts. Bati o dedão. Eu arquivei a conversa. Então você vem aqui, ó, em Túlio. Configurações, conversas arquivadas, gerenciar, as conversas estão aqui, tá? Aí para recuperar é só clicar aqui em desarquivar a conversa. Fechou? Voltou. Opa, voltou. Agora tem um detalhe, se você meter o dedão aqui, ó, nos 3 pontinhos e excluir chat, ó, tá vendo aqui, ó, excluir chat, nunca é da Silva, você recupera mais. Mas você pode renomear e você pode compartilhar essa conversa específica com alguém. O que você faz para compartilhar? Do arquivo, Rudsley, eu nunca esperei 30 dias, tá? Mas se for a mesma lógica de programação da conversa ativada, se ela ficar inativada por mais de 30,
a tendência é que ela suma, tá? E aí vocês me despertaram até uma curiosidade. Eu vou mandar um e-mail pro pessoal do OpenAI. Eu vou perguntar ainda se isso aí tá, se essa condição ainda existe, porque eles tinham colocado essa condição e eu tô aqui tomando cuidado com os meus, né? Porque aconteceu no passado, tal. Mas eu vou mandar um e-mail confirmar isso aí, e aí eu vou perguntar, porque de fato eu nunca fui atrás para saber se a conversa é arquivada ou não, tá? Mas pelo sim, pelo não, eu deixo aqui e sempre estou mexendo neles, tá? Pelo sim, pelo não, eu sempre estou mexendo neles, tá? Aí aqui, como é que eu compartilho essa conversa? Eu clico aqui em compartilhar, copio o link copiado, ó, tá vendo? Ó, o link foi copiado para a área de transferência, venho aqui no chat e colo o link dessa conversa, ok? Então, na interface do usuário, o que eu preciso entender? Que o prompt vai dar esse direcionamento específico dentro dessa interface do usuário. Por quê? Porque a interface do usuário que eu preciso entender é o seguinte: isso é um bot de conversa. Esse é outro bot de conversa que deu erro. Mas tá aqui, ó, voltou. Esse IA desenvolvedor aqui vocês vão receber também, tá? Ô, Evelise, esse aqui era a surpresa, tá? Porque esse aqui eu treinei ela para ser uma IA desenvolvedora para vocês. E vou mostrar durante os 3 dias o que ela vai desenvolver para vocês, tá? Então eu volto aqui. Então nessa interface do usuário, por isso que eu estava fazendo esse suspense, para chegar aqui direitinho, tá? Nessa interface do usuário, eu preciso entender que o prompt vai dar o direcionamento, a contextualização vai fornecer as informações necessárias para o modelo entender o que está sendo solicitado. Direciona. Quero fazer a petição inicial. A petição inicial deve conter as seguintes informações e ela está contextualizada em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. A personalização desse prompt, ele vai servir para quê? Para eu estabelecer o tom, o estilo e até mesmo o formato esperado da resposta. É isso que a gente precisa entender dentro dessa importância dos prompts. Agora, você vai receber alguns prompts, mas talvez esses prompts não estejam dentro do que você esperava. Se eles não estão dentro do que você esperava, então você precisa de estratégia eficaz para criar o prompt. É aí que entra a IA desenvolvedora que eu criei para vocês. Eu sempre quis adicionar fluxograma nas petições iniciais. A IA faz. Ó, o que você vai fazer nesse caso? Tá? Qual é o fluxograma que você quer incluir? Quando você for trabalhar fluxograma, o importante é que a gente venha para o novo chat. Aí a gente vem aqui, ó, nesse chat. Cadê? Cadê? Aqui. Você vem no chat GPT plugins. Aí você vai colocar o AI Diagrams. E dentro do diagrama você vai dar todo o comando para ele te dar o fluxograma que você quer. Então, escreve aí o que você quer, por exemplo, um fluxograma para você colocar na petição inicial. Coloca no chat. Pode colocar, pode escrever agora. Vou fazer aquele som do cri, 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 cri. Enquanto você vai escrevendo aí, eu vou mostrando outra coisa aqui, tá? Então, quando você vem para trabalhar o que você deseja, porque talvez aquele prompt não seja o mais adequado para você,
você precisa criar uma estratégia específica para o prompt que você vai apresentar para a tua inteligência artificial. E nessa estratégia, eu bolei aqui 5 pilares, tá? Eu coloquei aqui, eu defini 5 pilares que são fundamentais para você montar essa estratégia. Seja específico. Quanto mais detalhe e, presta atenção. Quanto mais detalhe e especificação você fornecer, mais direcionado e útil vai ser a resposta. Eu poderia voltar lá no meu modelo de petição inicial e ser o máximo direcionado ou buscar o maior direcionamento aqui dentro. Por quê? Porque eu preciso da especificidade dentro da orientação. Presta atenção, quanto mais detalhe você fornece, mais direcionada e útil vai ser a resposta para você. Estou esperando, Evelise, colocar lá o que você... colocou. Quanto mais específico e mais direcionado, você vai buscar o resultado. Isso é muito importante, por exemplo, se eu estou fazendo uma petição inicial complexa e preciso de uma resposta detalhada. Eu vou mostrar para você como é que você vai fazer a parte, por exemplo, dos fatos da petição inicial, utilizando técnicas de storytelling, técnicas de flashback, técnicas de framing, de priming. Ou seja, eu estou indo a um nível de especificidade na petição, ou pelo menos na descrição dos fatos da petição inicial, que se eu não fizer esse comando, ela não vai me entregar essa solução. Se vocês estão entendendo, coloca aí. Sim, me ajuda. Volto aqui, tá? Nessa petição inicial ou nesse documento que a gente está gerando, eu preciso criar um fluxograma onde o motorista de caminhão pegue a ordem de carregamento, posteriormente comparece até o local de carregamento, após carregado, posteriormente emite o contrato e inicia o frete. Após o trânsito, se apresenta ao local de descarga e finaliza o contrato. Se você entender o que eu preciso, monte um fluxograma utilizando o teu conhecimento. Deixa eu ver se eu... Acho que eu setei aqui, né? Para criar um fluxograma descrevendo o processo que você mencionou, vou detalhar os passos de uma sequência lógica. Infelizmente não posso gerar imagem. Pode, você tá... Mas pode. Pode. Setei o diagrama, copiei o código, vou te apresentar um diagrama de uma representação simplificada do fluxograma que eu preciso. Por favor, execute essa tarefa considerando a conexão com o plugin que está setado neste exato momento, que está informado. Para você fazer isso aqui dentro da área de entrada, fazer o que eu fiz sem clicar e ele entrar com a conversa, é você dar um Shift Enter. Segura o Shift, aperta o Enter e ele vai baixando o texto, tá?
Como não tem capacidade, fala, Bruna, fala pra ele aí, Bruna, se não, vou falar do clipe, pera aí, que não chegou no clipe ainda. Bruna, fala aí, se o chat GPT não tá de sacanagem comigo, né? Tá te zoando, tá me zoando. Tá me zoando legal. Tá me zoando legal, hein? Tá me zoando massa pra cacete aqui agora. Vou utilizar a técnica dos analistas de sistema. Sai, entra. Começa a conversa. Dá um enter. Aí, ó, ficou bravinho comigo, ó. Ó, o que eu fiz agora? Eu dei um feedback para inteligência artificial. Ai, ai. Não, nem me fala. Eu dei um feedback, tá? Para inteligência artificial dizendo que não gostei desse estilo. Só para me fazer passar vergonha na frente de vocês. Só isso. Só para me fazer passar vergonha. Só. Mas tá tudo bem, ChatGPT. Tá tudo bem. O que é teu tá guardado. Eu não guardo rancor. Eu guardo nomes. Eu não guardo rancor. Eu guardo nomes. Eu não guardo rancor. Eu guardo nomes. Não, agora eu tenho que fazer isso, senão eu não vou ficar sossegado não, pera aí. Hoje, durante o dia, ele tava meio zoado, tava meio fazendo greve, sabe? Eu tive que pegar várias vezes e falar assim, não vou pagar teu salário hoje, hein? Eu preciso que você construa um fluxograma para organizar um processo interno, onde eu tenho o início do processo, onde o caminhoneiro recebe a ordem de carregamento, depois dirige-se ao local de carregamento, o caminhão é carregado, é emitido o contrato de frete, inicia-se o frete, o motorista se desloca até o seu destino, apresenta-se até o local de descarga, descarrega o caminhão, finaliza o contrato e fim do processo. Se você for capaz de executar essa tarefa, responda sim e execute. Tá de zoeira. Tá de zoeira. Ô, Bruna, manda uma foto aí do diagrama que ele fez. Só pra... Manda uma foto do diagrama. Só pra falar que eu não tô mentindo. Manda uma foto aí do diagrama que ele fez. Eu não sei por que ele não tá fazendo. Não sei. É raro, mas acontece isso, tá? É raro, mas acontece isso. Já sei o que pode ter acontecido. Vamos ver, né? Tô desinstalando. Já aconteceu comigo, Mara. Já aconteceu de eu pedir e ele falar que não é advogado e não pode responder. Na sequência eu respondo assim: "Por quê?" Aí ele faz a petição. Pode ser algum bugzinho da inteligência artificial, tá? Pode ser alguma limitação naquele momento, um bugzinho. Esses dias eu estava escrevendo uma sequência de prompts e aí eu pedi, crie um prompt assim, assim, assado, com as características assim, assim, assado. Aí ele respondeu assim, eu não posso executar essa tarefa. Aí eu perguntei, por quê? Aí ele complementou a tarefa, aí ele executou a tarefa. Então não sei se é algum bugzinho naquele momento ou não, tá? Ó, eu desinstalei o diagrama e vou instalar o diagrama de novo.
Desinstalei e vou instalar. Olá, chat GPT. Boa noite, tudo bem com você? Tá de sacanagem hoje, hein? Ó, não tem sentimentos. Mas tô aqui para te ajudar. Eu preciso criar um fluxograma e eu estou usando o plugin AI Diagrams. Você é capaz de, utilizando esse plugin, criar um fluxograma para mim, se eu te passar os comandos? Pera aí, Bruno, que eu vou achar aqui onde é. Eu vou achar aqui eu vou achar o diagrama que ele fez. Eu acho que eu apaguei. Ah, não, peraí. Peraí. O Disley, peraí que eu já vou. Ah, deu certo? Ah, então ele, então ele executou. Ele tá de gracinha hoje. Pera aí, vou ter que recuperar esse fluxograma aqui pra mostrar que ele fez, pô. Ó, foi esse aqui que ele fez pra mim, ó. QD. Aqui, ó. Quando ele fez, ele conectou com esse, ele se conectou aqui dentro com o diagrama e entregou esse fluxograma aqui. É. Só que hoje tá meio danadinho, né? Não quer trabalhar. Rudisley, olha só, onde é que tá aquele clipe, ok? Mas o que eu tô falando para vocês, tá? Seja específico. Quanto mais detalhe a gente fornece, melhor resultado. Defina o contexto. O que é definir o contexto? Eu preciso apresentar uma petição inicial considerando uma ação de indenização por ABC, porque o autor da ação foi negativado indevidamente por não ter supostamente pago uma fatura XYZ. Tá? Eu posso usar, por exemplo, eu posso pegar e usar um exemplo considerando uma jurisprudência. Eu pego a jurisprudência e jogo para melhorar o contexto que eu estou apresentando. Eu peço para que ele especifique o formato da resposta e nessa especificação do formato da resposta, se eu tenho preferência, por exemplo, para ele estruturar a resposta em tópicos, ou se eu tenho preferência para que ele apresente uma resposta fluida, ou se eu tenho preferência para ele apresentar em sessões, aí eu vou pedir para que ele dê a resposta, tá?
Interação e refinamento. Não é incomum, presta atenção no que eu vou dizer agora, hein? Vocês acabaram de assistir, que não é incomum ele não entender o que eu preciso e me dar uma informação errada. Eu pedi, faça um fluxograma. Atualmente não tenho capacidade de interagir diretamente. A Mara colocou exemplo. A Mara colocou exemplo. Ó, pedi para ele fazer uma petição inicial, ele disse que não é advogado, né? Uma coisa que eu uso e que às vezes dá certo, às vezes não dá certo, é se você entender o que eu preciso, responda sim e execute a tarefa. Na maioria das vezes dá certo. Na maioria das vezes dá certo, tá? Na maioria das vezes. Então, não é incomum, pessoal, e a gente precisa prestar atenção nisso, que talvez a primeira resposta não atenda completamente à nossa expectativa. Aqui nessa primeira resposta, que ele trouxe uma petição inicial, trouxe estruturada, mas eu não tinha expectativa nenhuma porque eu não dei o contexto para ele. Mas se acontecer dele não atender a expectativa, você vai refinando o quê? A entrada da informação. E aqui o prompt tem uma função essencial, que é para a gente o quê? Entender quais são os tipos que eu posso utilizar na advocacia. Eu posso utilizar um prompt informativo, solicito ao ChatGPT informações detalhadas de ABC. Opa, abre um parênteses aqui, pessoal. Abre um parênteses, tá? O 3.5 foi treinado até setembro de 21. O 4 foi treinado até abril de 23. Aí, Rudisley, presta atenção aqui agora. Para a gente pegar e utilizar acesso à internet, tem que conectar o plugin que libera o acesso para ele. Aqui, ó. Buscar a internet. Só que nesse exato momento, eu vou responder uma pergunta, uma dúvida do Rudisley e vou fazer um gancho com isso aqui. Quando, por exemplo, eu tô aqui, ó, eu tô aqui para explorar os meus GPTs. Tá vendo aqui, ó? Ó, mais GPTs. Tá vendo esses quatro círculozinhos aqui no canto esquerdo? Vocês estão vendo? Pessoal, vocês têm que me responder se tá vendo ou não, tá? Vocês têm que me responder. Estão vendo aqui? Eu venho aqui e aqui eu vou criar o meu GPT. Quando eu for criar o meu GPT, Rudisley, é como se eu estivesse, por exemplo, falando com o inventariante. O inventariante já é um GPT criado por mim, tá vendo? Ó? By Túlio Belchor Manda Silveira. Por que apareceu esse clipezinho aqui? Porque eu estou dentro do GPT Builder, que foi o GPT que eu criei. O GPT ou Chat GPT 4, se tiver com o plugin, por exemplo, Ask Your PDF. Cadê? Aqui, ó. O plugin Ask Your PDF, ele não vai liberar o clipezinho para mim. Porque pelo Ask Your PDF, eu preciso dar um comando de entrada do PDF externo ao ChatGPT. Externo. Aqui, quando eu configurar o meu GPT Builder ou GPT-4 Turbo, ele já vai vir com a possibilidade da gente anexar um documento e pedir para que ele faça análise desse documento. Considerando o documento apresentado em PDF, solicito que você pontue em bullet points os pontos desse processo. Eita, peraí, esse aqui eu lembrei que não pode. Esse aqui não pode. Esse aqui tá em sigilo, não posso. Fecha os olhos aí, tá? Ninguém vai ver não, né? Ó. Ele fez o quê? Documento de inventário extrajudicial. Apresenta os seguintes pontos principais: inventário extrajudicial dos fatos, arrolamento, inventariante, herdeiro, testamento, bem. Ele pegou um processo, pegou um despacho e analisou os pontos desse despacho. Isso aqui, Rudisley, eu vou explicar passo a passo para vocês, tá? Mas só respondendo a tua pergunta do clipe, ok? Por que apareceu o clipe aqui? Porque o clipe é uma interface de usuário que só é disponibilizada
quando a gente faz o nosso GPT-4 Plus ou GPT Builder. Exemplo, eu vou mostrar para você como é que você vai criar o teu GPT, certo? Como é que você cria o teu GPT? Você vem aqui nos 4 círculozinhos, a gente vem criar um GPT. Mas eu não vou fazer isso agora, porque eu preciso terminar com vocês de explicar esses tipos de prompt. Porque isso aqui é fundamental para a gente fazer um bom trabalho aqui dentro, na criação do nosso GPT ou na entrada de qualquer dado ou qualquer informação que a gente for transitar aqui na interface do usuário, tá? Então, o que a gente precisa entender? Eu posso pedir um prompt que seja informativo para obter determinadas informações. E aí, presta atenção, 3,5 até setembro de 21, 4 abril de 23, 4 Plus ou 4 com plugin, acesso à internet, informação atualizada. Esse é um prompt informativo. Um prompt analítico, eu posso pedir para ele analisar um determinado caso. Então, mas então o ChatGPT faz coisas além de fazer petição inicial? Ele faz? Faz. O que ele faz? Ele pode analisar um caso contigo. Você pode entregar para ele um PDF particionado para ele analisar aquele caso considerando a lei XYZ. Aqui no escritório eu pego um edital de licitação, venho aqui para o meu GPT, o licitante, tá vendo aqui, ó? O meu GPT, o licitante, e o GPT licitante é o meu assistente virtual de licitações, e eu converso com o licitante para que ele analise aquele edital e, considerando o artigo tal da lei 14.133, verifique se há alguma incompatibilidade em relação às condições de habilitação. Aí ele faz o quê? Ele faz na primeira vez? Não, porque ainda tem limitação. Mas quando eu vou afinando o contexto, ele vai analisando o edital até o ponto de ele dizer, olha, você pode atacar esse ponto no edital aqui, que esse ponto no edital é frágil. Por exemplo, estão exigindo um quantitativo no atestado de capacidade técnica, o que contraria essa decisão que você me informou. Porque eu fui o quê? Afinando o contexto. Eu fui refinando a informação para que ele pudesse me dar a devolutiva. Ou seja, isso é um prompt analítico. Ele vai analisar alguma coisa, ele vai criticar alguma coisa. Tá? Eu posso ter um prompt para gerar rascunho, gerar documentação em geral. Eu posso ter um preparador de audiências. Quantos de vocês aqui já prepararam a audiência na unha, tentando adivinhar o que a parte contrária poderia pedir? Eu posso criar um prompt de preparação de audiência. Eu jogo o assunto para o ChatGPT e peço para que o ChatGPT, aspas, seja o advogado da parte contrária. Aí ele vai me dar várias opções ou várias possibilidades de resposta. E isso eu quero mostrar para vocês durante as nossas 3 noites, tá? Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês aqui ou vocês estão achando perda de tempo, pessoal? Coloquem no chat. Tá aqui, estamos aqui, os inimigos do fim. Por isso que eu falei, a gente começa às 20, mas vai até 22 um pouquinho, tá? A gente avança um pouquinho, viu, Matheus? A gente vai avançando um pouquinho, mas a gente... Viu, Ronilson? A gente começa às 20, vai até às 22, mas acaba passando 10 minutinhos, tá? Então, mas eu já tô acabando aqui, por quê? Porque isso aqui a gente vai usar muito amanhã e depois, tá? Eu posso ter o prompt de revisão e feedback, justamente para revisar documento, e aí o próprio nome diz. Eu posso estabelecer um prompt educativo para ensinar conceitos jurídicos de forma simplificada para a minha audiência, tá? Então, se eu quero criar um anúncio sobre o que é RMC, sobre o que é contrato comercial de frete, então eu peço um prompt educativo. Ou seja, ele vai... você já vai trazer ali para ele dar o tom do assunto, tá? Eu posso pedir aqui um prompt de simulação de papéis, onde eu travo uma negociação para estudar previamente a uma reunião de fechamento de contrato, tá? Isso eu posso pedir uma simulação de papéis. Eu posso ter um prompt de sumarização e pesquisa,
eu posso pedir para utilizar o Link Reader ou o Web Pilot para pesquisar alguma coisa, para sumarizar algum assunto, ou eu posso pegar no YouTube, por exemplo, fala aí para mim um assunto que você queira saber que alguém está falando. Fala aí um assunto. Contrato comercial de caminhão. É assim? Caminhoneiro. Contrato de locação. Nossa, Evelise, esse assunto seu é muito específico, hein? No YouTube o pessoal não tá falando. Mas vamos supor aqui, ó, contrato comercial de pessoal, rescisão tudo bem? de ponto. Professor José Humberto aqui. Ponto de coisa, tal. Por exemplo, eu tenho aqui o Transcript Summary, que é uma extensão do Google Chrome, que ele vai me levar para o Chat GPT. Eu clico aqui e ele vai sumarizar o que o sujeito falou no vídeo. E aí ele vai pontuar quais são os assuntos que ele está mostrando. Ou seja, eu posso pedir para fazer um prompt de sumarização, né, ó, um prompt de sumarização, ou eu posso abrir uma extensão do Google Chrome, do ChatGPT, e pedir para ele sumarizar. Ai, Túlio, você não falou para mim disso aí e tal. Tá aqui, ó. No mapa mental de vocês tem, tá? Tá aqui, ó. Chrome, YouTube Summary if Chat, ou seja, tá aqui, ó. É só baixar essa extensão para quê? Para você, ou você copia e joga para o ChatGPT e pede um prompt de sumarização, ou você clica lá e ele já sumariza automaticamente. Ele analisa depoimento em vídeo? Analisa, tá? Como é que você faz isso? O que você faz? Você baixa lá do PJE, baixa do PJE, vem aqui no YouTube, no teu canal. Se você não tem, tá perdendo tempo, tem que ter um canal. Clica aqui em criar, enviar vídeo, envia o vídeo. Esse dia até conversei com o Elcio sobre isso. Não foi, Elcio? A gente tava falando alguma coisa nesse sentido. Joga o teu arquivo para cá, salva, sobe o vídeo. Depois que você subir o vídeo, volta lá pro teu canal, volta lá pro teu vídeo. Eita, peraí. Olá, pessoal, volta tudo bem? Professor José Humberto falando. Pega a sumarização, copia o texto. Se for um texto muito extenso, particiona em 3 e pede para o ChatGPT sumarizar aqueles pontos e analisar, por exemplo, contradição, analisar algum sinal de inverdade, alguma técnica. Mas aí o que eu recomendo? Eu recomendo você pegar isso aqui, ó. Espera aí. Para fazer isso, Evelise, você vai ter que pegar um livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, para você fazer esse tipo de prompt, tá? Para você tem como colocar não listado, tá? Você coloca não listado. Você pode usar não listado, não fica acessível só para você, tá? Para você fazer esse tipo de prompt que você está falando para analisar depoimento, por exemplo, você pega um livro específico de entrevista e interrogatório, e aí na entrada do prompt, tô dando um exemplo, tá? Eu gosto desse livro aqui, ó, de técnica de interrogatório. É do Felipe Pereira de Mello, José César Bittencourt e Luiz Renato Blanchet. É muito legal esse livro aqui. Então, se você for fazer um prompt para analisar um depoimento, você pega um livro que trata do assunto de interrogatório, e aí você vai dar ao ChatGPT a instrução para que ele, por exemplo, analise os aspectos iniciais do interrogatório, o roteiro, mas aí você pode pegar até no sumário dos livros que trazem essas técnicas. E aí você pega e insere essa técnica dentro do ChatGPT no prompt que você está pedindo.
tá? Aí você consegue alcançar esse objetivo dele analisar o depoimento, tá? Então, ao lado da inteligência humana, inteligência artificial e vice-versa. Então, se você der os comandos, ela avança. E só para registrar, eu não ganhei nem R$1 para fazer o merchandising desse livro aqui, tá? Prompt para criação de conteúdo, né? A gente pode gerar artigo, post, blog, reels. Não é o objetivo do nosso encontro fazer isso, tá? A gente vai gerar documento jurídico, mas na mentoria tem só um módulo, dentre os módulos todos, para a gente gerar conteúdo e gravar até vídeo, com roteiro de vídeo, inclusive. Preparação de material de estudo. Você pode preparar um material de estudo para uma audiência, para uma sustentação oral. Esses dias eu estava analisando aqui e eu fiz uma sumarização de um memorial para falar sobre... para usar técnicas de persuasão na sustentação oral. Ficou massa, ficou muito bacana, tá? Ficou muito legal, muito legal. Bom, pessoal, fez sentido a gente fazer essa análise prévia para entender toda essa questão relativa à interface do usuário, para a gente avançar amanhã, já colocar a mão na massa, criar os nossos assistentes, criar todas as etapas dentro do ChatGPT? Fez sentido para vocês? Fez. Agora eu quero saber uma coisa. Quem de vocês fez um vídeo, uma foto e me marcou no Instagram? Ninguém, né? Não pedi. Então vamos lá, marca lá. Mas eu mostrei o clipe. Você está preocupado com o clipe, né? Eu mostrei o clipe. O clipe a gente vai fazer em que momento? Quando a gente for configurar o nosso ChatGPT Builder. Aí quando a gente for criar o nosso, a gente vai aqui, ó, tá vendo? Selecionar esse Code Interpret, Web Browser, Dale. Aqui a gente vai incluir alguns arquivos, mas o que eu quero que você entenda sobre o clipe só tem a funcionalidade de clipe, só é disponível essa condição de clipe no GPT Builder que a gente configurar. Não é nem o GPT 3.5 e nem o GPT 4. É o GPT 4 Turbo ou o GPT Builder. Depois que a gente configura o nosso, ele já aparece automaticamente para a gente aqui. Tá? Ele já aparece automaticamente para nós. Pessoal, fez sentido? Fez sentido para vocês? Sim, não, talvez, quem sabe? Ó. Aceitar. Pô, erraram meu nome aqui. Pessoal, fez sentido? Coloca aí no chat. Dúvidas? Podemos nos despedir aqui ou não? Sim ou não? Podemos encerrar os trabalhos por hoje? Pessoal, se vocês gostaram, dê um joinha aí, né? Só para eu ver que tá todo mundo aqui, os inimigos do fim estão comigo aqui, tá? Foi massa, eu gostei também. E o clipe, o clipe eu já mostrei o clipe, tá? Amanhã, pessoal, o que a gente vai fazer? Amanhã às 8 horas a gente começa e a gente já vai estruturar a nossa petição inicial. A gente vai começar com um prompt simples, depois a gente vai para um prompt complexo. Aí a gente vai trabalhar o desenvolvimento de outros prompts de acordo com a necessidade e especificidade de cada um de vocês, tá? Essa é a ideia. É que a gente sempre dê um passo, mas com a certeza de que a gente compreendeu todo o contexto que a gente está trabalhando, tá? Fechou? Tudo bem? Então eu espero vocês aqui amanhã no mesmo bate-canal. Turma, o link é o mesmo, tá? O link é o mesmo, mas não tem problema que eu vou mandar de novo o link amanhã para vocês, tá? Assim que eu terminar de renderizar, aí eu vou subir para a plataforma e aí eu já vou fazer amanhã cedo o direcionamento dos alunos da mentoria
para também terem acesso a essa plataforma com os vídeos gravados ou com a nossa gravação de hoje, tá bom? Ele fica mais tranquilo às altas horas, né? Porque você sabe por que eu acho? É que tem menos brasileiro mexendo nele à noite, sabia? Porque vocês sabiam que o Brasil é um dos grandes consumidores do ChatGPT em nível mundial? O Brasil é um dos grandes consumidores do GPT em nível mundial. Primeiro, se eu não me engano, está os Estados Unidos. Depois, eu acho que vem mas em termos de pessoas, o Brasil está em segundo ou terceiro. Porque a China, né, tem algumas restrições, né, pelo que me falaram. Não sei se é verdade, né? Mas é isso aí. Pessoal, beleza? Então, estou dispensado? Muito obrigado pela atenção de vocês, pela confiança no nosso trabalho. E eu espero vocês aqui amanhã, às 20h00 da quarta-feira. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Descansem e amanhã tem mais. Agora eu tenho que interromper a gravação aqui.